Morning, students. Aqui é o professor Rafael, sou professor da PEI Joana Espósito. Estarei fazendo um resumo das aulas aí que estão sendo transmitidas no Centro de Mídias SP pela professora Jucimeire. E o objetivo dessas gravações é atingir os alunos que, porventura, não conseguiram assistir a aula quando foi transmitida, tiveram dificuldades aí para acessar o aplicativo, não estão com tempo para assistir às aulas, então eu estou fazendo um apanhado aqui com os tópicos, com as habilidades, com as atividades que foram desenvolvidas na aula e estou dando uma incrementada minha aí também, ok? Eu vou disponibilizar também esses links dessas aulas lá no Google Sala de Aula, vou estar disponibilizando nos grupos de WhatsApp. E nós vamos falar nessa aula aqui um pouco sobre energy. Lembrando que essas aulas elas estão sendo aulas interdisciplinares, ou seja, nós estamos estudando tópicos que normalmente são estudados em outras disciplinas, porém em língua inglesa. Energy é um assunto que você normalmente estudaria em ciências. Então nós vamos abordar um pouco sobre o tema energy, energia, falando um pouco sobre o inglês, conhecendo o vocabulário relativo aos tipos de energia que nós temos. É um assunto que faz parte do nosso dia a dia, do nosso contexto. A gente usa energia o tempo todo, a gente precisa de energia para sobreviver, a gente se alimenta para obter energia. Então é um assunto contextualizado, certo? Então vamos lá, vamos para vão ser desenvolvidas aí nessa aula, ok? Essas duas aulas aqui, essas duas habilidades aqui são do currículo paulista. Então, a primeira habilidade, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos logísticos voltados para a eficácia da comunicação. Então, como nós já tínhamos feito em aula, nós já vínhamos fazendo em aula essa questão da argumentação, nós vínhamos desenvolvendo essas habilidades nas aulas de orientação de estudo, então é uma habilidade típica aí do nono ano, argumento e contra-argumento. Estudar sobre argumento e contra-argumento. A outra é utilizar conectores, indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese, como auxiliares na construção da argumentação e da intencionalidade discursiva. Em inglês nós vamos chamar de linking words, são aquelas palavras, na verdade são conjunções, que elas são utilizadas normalmente para unir duas orações, dando a ideia de adição, condição, oposição, contraste, conclusão. Ok? Bom, então, slide aí. Aqui nesse slide nós vamos iniciá-lo colocando o que nós já sabemos sobre energia. Então, nessa primeira tabela aqui, nessa primeira coluna, What I Know, eu quero que vocês coloquem o que vocês já sabem sobre energia. Eu vou tentar disponibilizar essa tabela lá no Google Formulário, no Google Sala de Aula, porém, se eu não conseguir, eu gostaria que vocês fizessem ela no celular, no tablet, no computador, no caderno, enfim, onde for mais fácil aí para você. Já na coluna do meio, What I Want to Know, o que eu quero saber sobre energia, o que eu gostaria de saber sobre energia. Então, essas duas primeiras colunas vocês vão preenchê-las logo no início da aula. E lá no final da aula, a terceira coluna, What I Have Learned, o que eu aprendi sobre energia nessa aula. Lembrando que são um conjunto de aulas, ok? Todas essas aulas, nós estamos na aula 3, quando vamos para a aula 4, elas vão desenvolver essas habilidades, ok? Não é somente uma aula que você vai conseguir desenvolver ela por completo aí. Maravilha? Estudando um pouco sobre o vocabulário relativo a energy. Então, nós temos aqui uma tabela com vários tipos de energia. Então, nós vamos especular uma a uma, ok? Muito importante também que você vá fazendo inferências com relação à poluição que ela causa no nosso planeta, quais delas fazem parte do nosso dia a dia, quais estão mais próximas de nós, ok? Então, a primeira aqui que nós temos é Nuclear Energy, energia nuclear. Ela é adquirida através da queima de elementos químicos radioativos, no caso aqui seria o urânio. Então, essa energia ela faz parte do nosso dia a dia. Então, quero que vocês reflitam, pesquisem sobre isso e sobre as outras também. Qual o impacto ambiental que esse tipo de energia causa? Ela polui muito o planeta? Então, eu vou tentar deixar as perguntas lá no formulário Google, ok?
Coal. Que tipo de energia seria essa? É a queima de carvão. Então, a queima de carvão também nos gera energia, nós vamos chamá-la de coal. Wind seria a energia dos ventos, a energia eólica. Biomass é a biomassa, é a energia que dá origem ao biocombustível. A biomassa é uma energia gerada através da queima de restos vegetais, de matéria orgânica, ok? Aqui, oil. Oil é energia que é adquirida através do petróleo. Petróleo. Solar energy, energia solar. Natural gas, que seria o gás natural de cozinha. Water. Water. Que tipo de energia nós vamos relacionar aqui com a palavra water? Seria a hydroelectric energy, a energia hidroelétrica, ok? Então, temos aqui vários tipos de energia. Então, pensem aí, quais delas fazem parte do nosso dia a dia, quais delas estão próximas a nós, quais delas causam mais impacto na natureza. Então, eu vou deixar essas perguntinhas para vocês lá no formulário. Então, olha que interessante, a gente está aprendendo vocabulário em inglês, estudando um tema que normalmente é aprendido em ciências, se eu não me engano. Então, a perguntinha aqui fiz para vocês anteriormente. What types of energy do you use in your daily life? Que tipo de energias nós usamos no nosso dia a dia? Então, você tem aqui solar energy. Então, eu quero que vocês completem aí com mais 4 tipos de energia, ok? Como está na tabela aqui, ok? Falamos sobre energia, nós temos que pensar que existem renewable energy e non-renewable energy, ou seja, energia renovável e energia não renovável. Como vocês sabem, as energias que nós utilizamos vêm dos recursos naturais que o nosso planeta nos dá, ok? Então, existem alguns recursos que eles são renováveis, que eles são fáceis de serem adquiridos e outros não são tão fáceis assim. Eles são recursos escassos, ou seja, o dia que acabar, não vai existir mais. Que no caso seria o non-renewable, que seria da energia não renovável. For example, natural gas, petroleum, hydroelectric energy. Então, esses tipos de energia não são recursos que o homem interferindo ele vai conseguir. Quando acabar o petróleo, não vai existir mais petróleo durante aí no mínimo 20 milhões de anos, ou até mais. Já a energia renovável é aquela em que o nosso planeta consegue nos oferecer de forma limpa, que ela não vai acabar, por exemplo. Eolic Energy, a energia do vento, no caso, energia eólica. É um recurso que nunca vai acabar, sempre vai ter vento. Solar Energy também é um exemplo de Renewable Energy, ok? Eu vou deixar o link aí para vocês lerem um pouco a respeito, ok? Exemplo que foi utilizado na aula, então, natural gas is an example of non-renewable energy source, but wind is an example of renewable. Ou seja, o gás natural é um exemplo de fonte de energia não renovável. Mas o vento é um exemplo de energia renovável. Então, eu quero que vocês utilizem esse exemplo para que mudassem aqui o tipo de energia, ok? Eu quero que vocês reescrevam essa frase, só que alterando aqui o tipo de energia. Eu também quero que vocês pratiquem bastante a questão da oralidade, que é muito importante aí para o aprendizado da língua inglesa, o speaking, desenvolver essa habilidade de fala. Né? Então tentem repetir, tentem usar o gravador de voz do seu celular, tentem ouvir e ir aprimorando aí o seu speaking, que é muito importante. E nessa próxima atividade vocês têm aqui uma tabela com alguns tipos de energy. Então a missão de vocês, o desafio de vocês é identificar quais dessas energias são renewable or non-renewable. Eu coloquei no Ok, então você tem aqui solar power, wind power, hydroelectric power, petroleum, coal, geothermal power, gas natural, nuclear power e biofuel. Então, esses tipos de energia vocês vão pesquisar, identificar quais são suas fontes e na próxima tabela colocá-las se elas são fontes de energia não renováveis ou
fontes de energia renováveis, ok? Non-renewable energy source, renewable energy source, ok? Vou tentar disponibilizar essa tabelinha para vocês lá no formulário Google. Caso contrário, vocês façam da melhor forma possível aí, ou no caderno, ou no aplicativo, no Word, no bloco de notas, enfim. A melhor forma aí. Galera, por hoje é isso. Espero ter ajudado aí um pouco com a explicação da aula. Thank you very much. I hope see you soon. Goodbye.